Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, como a gente faz todos os dias, né, irmãos? A gente vive essa graça de estar na presença de Deus todos os dias, a gente junto com a palavra, junto com a tradição, e a gente faz essa grande graça, né, de estudar o catecismo, de se colocar diante de Deus, né, com o nosso coração, com o nosso agir. E como é importante a gente vivenciar o momento de oração do povo, o momento que o povo faz oração, o momento que o povo se coloca diante de Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Sempre a gente está fazendo aqui uma oração direcionada, né? Sempre eu coloco aqui, e hoje ela, pela graça de Deus, ela não está aqui. Então, tudo não é por um acaso, né? Eu falo assim, tudo é providência divina. Então, assim, diante de Deus, a gente se coloca com o nosso coração. Vamos colocar, é o que nós vamos ver hoje, a oração do povo de Deus e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança e como que Deus se manifestava no meio do povo para que nós possamos ser agraciados com a presença dele. E a presença de Deus é preciso obediência. Quando você ouve a palavra assim, temor a Deus, não é que você tem que ter medo de ir para o inferno. Você tem que ter medo da ausência de Deus. É esse temor de um coração que se ausenta de Deus, sente a falta desse Deus, e você fala assim, nossa, quando eu sou cuidado por Deus, eu sou amado por Deus, como é bom. E é isso que nós vivenciamos, esse diálogo com Deus, esse momento de oração com Deus, e é o que nós vamos ver, onde que, diante da Arca da Aliança, diante de Samuel, nós vamos ver esse diálogo com Deus. Mas vamos começar colocando diante de Deus o nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nesse dia que amanhece, colocamos diante de Ti o nosso coração. Diante de Ti, Senhor, coloco o meu agir, o meu proceder. Consagro a minha vida toda, Senhor, a minha casa, a minha família, tudo que tenho. Ao Seu comando, inclino todo o meu agir, o meu proceder. A Ti, meu Deus, que tanto amo e tanto adoro. Louvo o Senhor porque, através de Ti, nós conhecemos a graça do que é bom. Esse Deus que nos ama, esse Deus que nos cuida. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Amém. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, diante do nosso cafezinho com Jesus. Nós estamos aqui vendo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos falar sobre a Arca da Aliança, a oração do povo de Deus e a Arca da Aliança. O parágrafo é 2578 e o parágrafo 2594. Vai dizer assim para nós: a oração do povo de Deus florescerá à sombra da casa de Deus, da Arca da Aliança, e mais tarde, do templo. São principalmente os guias do povo. Então a Arca da Aliança caminhava com o povo. Onde que estava a Arca da Aliança, estava ali a presença de Deus. Os pastores e os profetas que ensinaram a orar. Samuel, menino, teve de aprender de sua mãe, Ana, como se postar diante do Senhor, e do sacerdote Eli, como ouvir sua palavra. Fala, Senhor, teu servo. Fala, Senhor, que teu servo ouve. 1 Samuel 3, do 9 ao 10. Já peguei aqui, para a gente compreender, então, o Samuel, ele era filho de Ana. Ana era casado com Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Fenena. E Fenena tinha dois filhos, mas Ana era estéril. E Fenena provocava Ana. Cada vez que Eucana ia ao templo ofertar a Deus e agradecer a Deus, Ana se sentia muito mal porque era ofendido pela sua parceira ali junto, neste casamento, junto com Eucana. Então, assim, Eucana falava para ela assim, não se preocupe com isso. Se você não tem filhos, eu falo por 10 filhos. Mas Ana sentia no seu coração uma tristeza profunda. E ela, no templo, quando ela ia, se colocava diante de Deus, que só movimentava seus lábios e o seu coração falava tudo com Deus. Já por questão, assim, que era uma intimidade com Deus. E ali Eli falava que até chegou a questionar se ela não estava embriagada, porque não falava nada e só movimentava os lábios. E ali Ana, ela entregou todo o seu coração com uma oração muito forte diante de Deus, ofertando
a sua pequenez, pedindo a graça, né, pedindo a graça de ser mãe. E Deus ouve a oração de Ana. Ela oferta consagrando Samuel a Deus. Se viesse ter o filho, ela consagraria ele a Deus. E ela faz isso, e ela tem a graça, ela conhece Eucana, que quer dizer que eles tiveram relacionamento, logo depois que volta do templo. E nesse agir, Deus coloca a mão e dá essa graça para Ana. Sabe, irmãos, um coração que se entrega para Deus com humildade, ofertando o seu eu, colocando a sua pequenez, tem um diálogo com Deus, mostrando a Deus as suas falhas, mas falando com Deus sem medo. E é justamente isso que nós vamos ver agora mais um pouquinho. Por quê? Porque o próprio Samuel, depois de ser agraciado, ser consagrado, nós vamos ver aqui na palavra, né? Ele conversa com Deus, intercedendo pelo povo. Aí diz assim, ó, 1 Samuel 3, do 9 ao 10. Mais tarde também ele conhecerá o preço e o peso da intercessão. Quanto a mim, longe de mim, esteja que eu venha pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós e vos mostrar o bem e o reto caminho. 1 Samuel, onde que nós vamos ver isso aí? 1 Samuel 12, do versículo... vamos colocar aqui do versículo 18 até o versículo 23. Samuel pôs-se em oração. O Senhor mandou no mesmo instante trovões e chuvas, de modo que o povo todo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. O povo estava desregrado, estava desobediente. Eles disseram todos a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não morramos, porque todos os nossos pecados ajuntamos o mal de pedirmos um rei. Não temais, respondeu Samuel, o mal está feito. Agora não vos deveis do Senhor e servi-lo de todo o vosso coração. Agora não vos deveis do Senhor, não desvieis do Senhor, e serve-o de todo o vosso coração. Não vos afasteis dele para seguirdes coisas vãs, que não salvam, nem livram, porque são vãs. O Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque foi do seu agrado fazer de vós uma nação. Longe de mim também esse pecado contra o Senhor, de cessar de orar por vós. Eu vos mostrarei o caminho bom e reto. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, aqui Samuel fala que ele não vai deixar de rezar por eles, mas que não era para eles abandonar o caminho de Deus, porque Deus, não é porque eles fizeram isso que Deus não ia voltar mais o olho para eles, mas era para eles se arrepender o coração. E é justamente isso que nós vemos diante das orações, né? Diante dessa arca da aliança, diante da presença de Deus, da promessa de Deus, que não exterminaria mais o povo, né? E todo esse agir de Deus, quando ele fala, ele dá a palavra dele, ele cumpre. Então, que a gente possa ser ciente de tudo que nós estamos vivenciando, irmãos. Aqui nós estamos vendo no Antigo Testamento, já no nova e eterna aliança, que é a nova aliança que Jesus dá o sangue pela essa nova e eterna aliança. Este é o meu corpo que é dado por vós, o corpo e o sangue da nova e eterna aliança. Então, que nós possamos vivenciar isso no nosso coração. Já no parágrafo 2594, vamos pegar o 2594, para a gente finalizar esse momento. Ele vai finalizar sobre a oração. 2594. A oração do povo de Deus floresce à sombra da casa de Deus, da arca da aliança e do templo, sob a direção dos pastores, principalmente do rei Davi e dos profetas. Então, diante da arca da aliança, diante do templo, a direção dos pastores, para que a gente possa se aproximar de Deus, ouvir a voz de Deus e, como fez Samuel, fala, Senhor, que eu te escuto. Escutar Deus, entender Deus, porque no primeiro momento Samuel não tinha entendido Deus, que era Deus que o chamava. E neste momento nós possamos entender que a voz de Deus tem falado o tempo inteiro conosco, através da palavra dele, através dos ensinamentos, através da igreja, através do templo, mas nós precisamos ouvir a Deus e compreendê-lo e colocar em prática aquilo que ele nos pede. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.